Sejam muito bem-vindos. Vocês estão ao vivo agora no programa Saúde Master de número 105. Estamos evoluindo. 105 programas ao vivo em plena pandemia, mas contando com a proteção de Deus e também com a proteção necessária para a pandemia que ainda estamos vivenciando. Já estão aparecendo aí na nossa tarja os vários mecanismos de interação do programa. É o programa que sabe interagir como ninguém. O Instagram, no endereço que estão a observar aí, instagram.com/masterizando, está transmitindo agora ao vivo e no mundo inteiro. É tão fácil de acessar, basta colocar, não precisa nem do www, coloque tvmaster.tv no seu dispositivo móvel, no seu desktop, que você verá todo o programa. 1h30 de duração. É o programa da TV brasileira com o maior tempo dedicado a salvar vidas. O Facebook aparece, o YouTube. O YouTube é um sucesso, porque daqui a pouquinho vai estar o vídeo desse programa público nas nuvens. E aí você pode baixar, compartilhar e interagir. O endereço do YouTube é bem fácil também, TV Master Play. E os canais da Claro, canais 20 e 520 em HD. Para toda a Paraíba, praticamente. A Claro, associado, muitos conhecem pela NET, não importa. O que é interessante é que todos estão agora, audiência maciça, ligados no programa Saúde Master. Eu já posso dizer com exatidão, vocês terão um grande programa hoje nos 2 blocos que teremos. Hoje, 2 médicas, e 2 médicas que estão estreando aqui no programa Saúde Master. Portanto, vejam essa interação que está aparecendo, ela é única, só tem aqui no Saúde Master. Como é que você utiliza? É bem fácil. Você vai no seu navegador, no campo de endereço, também conhecido como URL, você coloca aí por extenso, iaidoutora.com. Vai cair exatamente no WhatsApp aqui da bancada, que vai espelhar aqui com o dispositivo e nós vamos poder interagir. Veja como é fácil. Não há como não se comunicar. E, finalmente, o famoso, depois da pandemia, ele ajudou demais. O código QR. Está aparecendo aí e vai ficar sendo mostrado durante todo o programa. Esse aqui é fácil. Você pega a câmera do seu celular, não importa se é Android, se é iOS, você aponta aí para o código QR, olha o que está aparecendo, ele direciona também para o WhatsApp. Portanto, os motivos são totalitários para se comunicar e ajudar, como as perguntas que chegaram e que sempre chegam de forma antecipada. Isso porque a cada programa, daqui a pouquinho, 2 anos de Saúde Master, o público tem sido grandioso e a interação maravilhosa. Mas vamos ao que interessa, a informação pesquisada, a semana inteira estudando. Quando saio de um programa, já começo a estudar para o próximo. Portanto, eu já tenho a meu lado, é uma estreia, a doutora, ela é nutróloga, a doutora Rossana Suassuna. Doutora, seja bem-vinda. A senhora está pela primeira vez, espero de muitas, no programa que salva vidas, que é o Saúde Master. Muito obrigado, doutora. Fábio, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui, principalmente para falarmos sobre um tema tão relevante, que é a obesidade. Muito obrigada pelo convite, é um grande prazer. Eu é que tenho que agradecer e toda a TV Master também. Doutora, eu já vou começar elogiando a senhora. Eu tenho que ser muito sincero. Vejam os senhores e as senhoras, todos os telespectadores.
A doutora Rossana, ela interage muito bem com seus pacientes, com seus colaboradores, através, por exemplo, do Instagram. Ela tem muitos seguidores. Depois ela vai falar do Instagram dela. O que muito me cativou, e a produção também, que é da Verônica Amorim, foi justamente, doutora, vendo o modo maravilhoso com que a senhora trata seus pacientes, a interação que a senhora promove, que nos dias de hoje é vital. Eu sempre disse, aí quando a produtora, Verônica Amorim, ficou observando, ela disse, Fábio, olha essa médica aqui, como é maravilhoso a troca de informação, a assessoria que se dá através das redes sociais. Portanto, doutora, eu já começo com muita sinceridade, elogiando a senhora. Parabéns pela conduta, que a conduta envolve conhecimento, é óbvio, e toda uma experiência ligada com o emagrecimento e a qualidade de vida. Não é isso, doutora? Exatamente. E, assim, o que eu trago hoje para vocês é muito importante, porque, assim, a obesidade, ela é considerada uma doença e foi em 2013 apenas que ela foi considerada como doença. Então, assim, há tempos vivenciamos a epidemia da obesidade e o que é que a gente precisa realmente ressaltar é que a obesidade, eu costumo sempre dizer, Fábio, é a mãe de outras doenças. Então, assim, por ser a mãe de outras doenças, provoca muitas outras comorbidades. Então, a obesidade ela provoca doenças cardiovasculares, diabetes, câncer. E 70% hoje das mortalidades que a gente vê, a causa é diretamente ligada à obesidade. Então, a gente precisa realmente encarar a obesidade como doença, como prioridade. E o acolhimento desses pacientes que nos procura é muito importante. A gente precisa entender a luta diária desses pacientes para poder tentar ajudá-los nessa causa. Doutora Rossana, é lógico que a senhora está certíssima, né, com muita exatidão. Quando eu fui, doutora, pesquisar, o que é habitual, na Associação Brasileira de Nutrologia, a gente vê com muita nitidez, principalmente se agravou mais com a pandemia que estamos vivenciando. Mais da metade da população brasileira está acima do peso. E aí, doutora? Exatamente. Isso é muito importante, esse dado que você traz, Fábio, porque, assim, dados recentes do IBGE de 2019 traz esse resultado para a gente. Então, assim, 60% da população está acima do peso. O que significa isso? Sobrepeso mais obesidade. E um dado mais preocupante para a gente é quando a gente considera a faixa etária, de 40 a 50 anos. Então, a gente traz ainda um dado mais preocupante ainda, que é praticamente 70% da população. Então, assim, isso é muito importante a gente trazer esse dado, porque, assim, hoje a gente vê os impactos que a obesidade tem negativamente na qualidade de vida das pessoas. Então, a gente precisa unir estratégias para a gente conseguir pilares que atuem praticamente na qualidade de vida dessas pessoas, que é o mais importante. Eu costumo sempre ressaltar, é lógico, o nosso programa ele é munido também por imagens nessa interação, e todas as imagens que estão aparecendo e que irão aparecer até o final do programa, elas são licenciadas. Portanto, nisso, nós sempre seguimos todas as normas, não poderia ser diferente, e dentro de toda uma ética como tem que ser. Doutora, nós sabemos que a interação, como eu já falei, é muito grande. E eu já quero começar mostrando para a senhora perguntas que chegaram através das nossas inúmeras, redes sociais, chegaram de forma antecipada. Portanto, vamos, por favor, já agradecendo ao Alisson, ao Daniel, ao Rafael, a todos que estão ajudando para que se faça um programa de excelência, como será o programa de hoje. Vamos, por favor, à primeira pergunta. Diz assim, doutora: na pandemia, os sanduíches e as pizzas estão reinando aqui em casa.
Quem está dizendo isso é a Deise Bastos, aqui da cidade de Pedras de Fogo. Aí ela ressalta que durante a pandemia, né, já há mais de um ano, que ela ganhou, doutora, 20 quilos. Doutora, foi um pouco parecido com a minha história. Eu ganhei 10, já perdi 4. Está difícil perder os outros 6. E aí, doutora? Exatamente. E assim, quando tentamos identificar a situação da pandemia em si, conseguimos enxergar exatamente o que a Deise fala, né? É muito importante o questionamento da Deise, porque o isolamento social traz esse tédio, as notícias ruins do noticiário, da mídia, do jornalismo, faz com que as pessoas usem aqueles alimentos como recompensa, que são os alimentos que trazem um gasto energético maior, trazem uma densidade calórica maior. Então, esses pacientes acabam tendo realmente esse consumo de alimentos ricos, né, em fast food, em alimentos gordurosos, refrigerantes, bebidas açucaradas. Então, toda essa elevação desse consumo alimentar traz exatamente o que a Deise fala para a gente nesse momento. Então, assim, a importância da gente realmente começar a ter uma alimentação mais saudável, praticar alguma atividade física, tudo isso vai nos direcionar a uma melhora da qualidade de vida e também a perda de peso. Claro que, se a paciente ela tem dificuldade em perder o peso por si só, ela realmente precisa de um acompanhamento, precisa de um profissional que possa estar ajudando nesse resultado que ela precisa. Então, a pandemia realmente trouxe esse estresse emocional com a carga de excesso de peso, mas que realmente as pessoas precisam procurar ajuda e o caminho, na verdade, do profissional de saúde é nesse sentido, é ajudar e não apontar o dedo para essas pessoas, porque a obesidade não é uma escolha, né? É uma doença que precisa realmente ter um olhar diferenciado pelos profissionais de saúde. Doutora Rossana, é lógico, assim, eu faço parte, vamos dizer, dessa especialidade quando o assunto é engordar, emagrecer, cirurgia bariátrica, que eu já fiz, procedimento agora recente, né, que foi o Salvador, está sendo, né, pelo menos no momento, que foi o plasma de argônio e por aí vai. Mas, doutor, eu vi uma pesquisa que sempre os fatos da vida, uma coisa que a gente aprende, tem os dois lados da moeda. Por exemplo, na pandemia já se mostrou aí que as pessoas passaram a ficar mais em casa e não querem mais voltar para o ambiente físico de trabalho. 70% já disse, eu quero continuar trabalhando em casa. Ótimo. Muitas empresas, inclusive, estão crescendo com o trabalho remoto. Agora, isso leva, doutor, a outros fatores também muito preocupantes. Por quê? O delivery cresceu, naturalmente, tinha que crescer. Mas o habitual é irmos de encontro a alimentos que não são saudáveis. Portanto, a pandemia e a Covid é realmente um momento desafiador para todos. E aí, doutora? Exatamente, Fábio. É um momento desafiador. Então, assim, por isso que as pessoas precisam realmente encarar a pandemia como uma realidade de mudança, não apenas de se acomodar com a situação que você traz, porque realmente o tédio da pandemia leva as pessoas a buscarem alimentos que trazem recompensa, que aumenta realmente o peso. E assim, hoje a gente vê que o aumento do peso nos pacientes tem um maior risco de mortalidade. Ao mesmo tempo que, com perdas significativas, a gente consegue ter uma redução dessa mortalidade. Então, assim, uma dica que eu trago para vocês que estão nos escutando nesse momento é tentar incluir no seu dia a dia alimentos que possam provocar, na verdade, uma sensação melhor de bem-estar, que a gente chama, um nome científico, Fábio, é o triptofano, né? Que são alimentos ricos em triptofano, que, na verdade, esse triptofano aumenta a serotonina, que é um neurotransmissor de bem-estar. Então, que tipo de alimentos que vocês podem estar colocando no dia a dia de vocês que podem ser ricos nesse triptofano? Aveia, banana, o próprio cacau, não chocolate, tá? Mas o cacau sem açúcar, amêndoas. Então, assim, incluam esses alimentos no dia a dia de vocês.
tente focar numa alimentação mais saudável, num hábito de vida, porque num hábito de vida mais saudável, em gerenciamento do estresse, que não está fácil para todo mundo por causa da pandemia, mas a gente incluindo esses hábitos de vida mais saudáveis, a gente consegue pensar numa qualidade de vida melhor, mesmo na pandemia. Doutora Rossana, a gente sabe que o açúcar, né? Eu entendo muito bem disso. O açúcar, de um lado, combate a ansiedade, mas aí vem a situação perigosa da glicemia, da diabetes, que tanto mata no mundo inteiro. E com a Covid, muitos, infelizmente, dos que vieram a óbito, eles tinham o agravante da diabetes. E aí, doutora? Exatamente, Fábio. Hoje a gente já sabe, né, os profissionais de saúde já têm essa realmente certeza do maior risco de Covid em pacientes obesos. Por quê? Porque o paciente obeso, por si só, é um paciente inflamado. Existe uma inflamação crônica associada ao paciente que está acima do peso. Então, esses pacientes também têm doenças associadas. Na maioria das vezes, a diabetes, como eu já falei, doenças cardiovasculares. Então, a COVID, por si só, é um fator de risco, né? O paciente obeso tem um fator de risco a mais na questão do COVID. E o que é que a gente traz também de importância nesse sentido? É importante também a gente colocar essa questão, porque, assim, em casos graves de COVID, a gente consegue identificar um aumento de tempestades de citocinas inflamatórias. O que significa isso para vocês que estão nos escutando nesse momento? É como se o nosso organismo tentasse lançar substâncias não só contra o COVID-19, mas contra o nosso organismo como um todo. Então, o paciente obeso, por si só, é um paciente inflamado. Então, ele vai ter um risco maior de ter complicações, sim, pelo COVID. Então, essa abordagem que a gente traz é justamente para trazer para vocês, não a título de assombração, mas a título de realmente mostrar que existe um caminho a ser seguido, um caminho que vocês também podem realmente melhorar os hábitos de vida e diminuir, sim, o risco do Covid-19, procurando realmente acompanhamento e tratamento, Fábio. Doutora Rossana, uma coisa interessante é que as cirurgias bariátricas, né, o que a gente chama da funcional ou a metabólica, ela ajuda muito nesse processo. Tem ajudado o mundo inteiro há muitos anos, né? Pessoas que estão, vamos dizer, atestadas e indicadas para uma cirurgia bariátrica. Agora, doutora, sendo bem sincero, eu sei da dificuldade que é em manter o peso, principalmente depois da pandemia, isso tudo se agravou. Qual é o momento, doutora, que um paciente procura a senhora? Eu sei que a senhora ali vai fazer toda a análise criteriosa e as indicações. Mas qual seria o momento que a senhora diria para o paciente? O ideal é fazer a cirurgia bariátrica. Que tentativa? Qual seria esse momento? Esse momento que eu sei que é um momento delicado, mas muitas vezes um momento necessário de chegar para o paciente. Já se tentou de tudo e agora corre-se um risco de vida e teria que ir para uma cirurgia. E aí, doutora? Fábio, essa pergunta sua é muito relevante, porque hoje a gente realmente precisa ter critérios para indicação, né? Então, assim, quando o paciente realmente tenta outros meios e não consegue, a gente considera uma obesidade mórbida, né, com IMC acima de 40. Então, assim, realmente teria uma indicação quando esse paciente, além de ter uma obesidade mórbida, ele tenha complicações associadas a esse excesso de peso, como uma doença cardiovascular associada, uma diabetes associada. Então, assim, mas muitas vezes a gente consegue, com o tratamento direcionado, realmente evitar essa cirurgia bariátrica. Então, assim, com um tratamento multidisciplinar, porque, como eu falo e reforço para vocês, como a obesidade é uma doença, ela precisa de um acompanhamento multidisciplinar. Então, eu, como médica, reforço a importância do tratamento com o nutricionista,
o educador físico, a terapia comportamental com o psicólogo. Então, assim, nesse contexto, quando a gente consegue identificar o paciente e tratá-lo antes de chegar a uma obesidade mórbida, a gente consegue evitar a cirurgia bariátrica. Doutora, muito interessante as considerações. E vamos, Alisson, a mais uma pergunta que chegou de forma antecipada para o programa Saúde Master. Vamos ver quem está perguntando. Diz assim: por que pessoas acima do peso correm mais risco com o coronavírus? Quem perguntou foi o Dimas Aguiar da Prata. Eu conheço esse bairro, já morei lá em Campina Grande. É um bairro hoje que praticamente se tornou quase que um bairro médico hospitalar. Lá tem a Clínica Santa Clara e no contexto do bairro da Prata são centenas e centenas de clínicas com todas as especialidades. Até a casa que nós moramos há, 30, 40 anos atrás, hoje é uma clínica. E aí, doutora, essa pergunta, doutora? Isso, Dimas faz uma pergunta muito interessante, que é o que a gente vivencia hoje, né? A epidemia do coronavírus com a epidemia da obesidade. Então, assim, o que eu reforcei para vocês e que trago novamente é a questão da inflamação. O paciente obeso é um paciente inflamado. Então, ele tem uma inflamação crônica associada. Então, a gravidade do coronavírus para esses pacientes ressaltam principalmente pela questão da inflamação. Além de que o paciente obeso ele também tem aquele status procoagulante. Então, ele tem maior chance de ter trombose. Então, isso também é uma gravidade relacionada ao coronavírus. Doutora Rossana, é lógico, sempre aqui nós enfatizamos, durante vários programas, essa relação ou essa tentativa de equilíbrio, principalmente na pandemia com a Covid, entre o sal e o açúcar. Eu sei que é muito complicado. O que eu escuto muito, doutor, é, por exemplo, as pessoas que deixam de tomar café com açúcar se adaptam rapidamente. Quase todo mundo que diz, parei de colocar açúcar no café e não tem mais problema de espécie alguma nesse sentido. E também nós temos casos mais complicados. Eu costumo escutar muito. Quando se diz, tirou o sal da comida, aí é uma tragédia, né, doutora? Parece que a coisa é mais complicada, tirar o sal totalmente da comida. E aí, doutora? Exatamente. Na verdade, são questões de hábitos, né? Quando a gente realmente recomenda ao paciente para diminuir o sal e o açúcar da alimentação, é algo que precisa ser, na verdade, iniciado, porque as pessoas não têm essa continuidade no dia a dia. Então, a gente começa com pequenos hábitos, né? Vamos tentar primeiro tirar o açúcarzinho do café. Então, quando a gente começa com esses pequenos hábitos, a gente consegue ter a aderência do paciente a longo prazo. Que é importante você colocar isso, Fábio, porque eu já ressalto a importância de uma reeducação alimentar de uma forma geral. Não só do açúcar, nem só do sal. Mas um equilíbrio alimentar precisa fazer parte do processo de uma pessoa que está em processo de emagrecimento. A reeducação alimentar faz parte desse processo quando o paciente começa a diminuir alguns alimentos que a gente considera alimentos processados, alimentos ricos em açúcar, e começa a aderir a alimentos mais saudáveis do seu dia a dia, alimentos ricos em fibras, verduras, legumes, proteínas boas, gorduras boas, a gente consegue ter uma qualidade de vida, um emagrecimento saudável a longo prazo. Isso é muito importante. Importante, né, doutora Alcântara? Eu estava me lembrando aqui, de vez em quando, eu me lembro aqui de algumas coisas de professor de física, né? Eu estou conseguindo, aos poucos, doutora, por exemplo, tirar o açúcar do café. Agora, o nosso café é o São Brás, viu? O café bom. Aqui, todo mundo na emissora, a gente pode deixar o açúcar, mas o café São Brás a gente não deixa. De modo que isso aí é de praxe em qualquer lugar. Me lembrei também agora, né, com muita saudade do doutor Zé Carlos. São coisas que vêm aqui na mente, né? Doutora, vamos a uma terceira pergunta aí dos nossos telespectadores. Vamos ver do que se trata. Diz o seguinte: cúrcuma, própolis
gengibre e limão. Realmente, o melhor shot matinal, quem perguntou foi a Suzana Mendes, do IP. Doutora, eu gosto muito de pesquisar. E essa composição aí é a que mais a gente encontra na internet, na busca. Realmente é uma composição bem interessante na forma que se coloca aí, na forma matinal. E aí, doutora? Exatamente. Na verdade, existem vários fitoquímicos e ingredientes que podem ser utilizados no shot matinal. E essa combinação aí colocada pela Suzana, né, é uma que realmente eu prescrevo para os meus pacientes. Essa combinação aí é excelente. Por quê? Porque esses ingredientes aí são excelentes, antioxidantes, anti-inflamatórios, ajuda na digestão, na função intestinal, então, assim, melhora a saciedade. Então, não só em pacientes, viu, Fábio, que estão em processo de emagrecimento, mas, de uma forma geral, para a saúde, esses ingredientes são excelentes. Essa combinação aí é uma combinação que eu gosto muito por esses benefícios que eu estou colocando aqui para vocês. Muito bom. Inclusive, doutora Rossana, falando aí no própolis, especificamente, eu li uma reportagem, a gente está entrando em contato, são pesquisadores da valorosa Universidade Federal aqui da Paraíba, que o própolis tem se mostrado já em vários testes fundamentados, muito eficiente quanto à imunidade. Me refiro, lógico, em relação à Covid. Ninguém está falando aqui de remédio, nem de proteção absoluta, porque isso não existe nem nunca existirá. Mas, de qualquer maneira, com 1 ano e pouco de pandemia, muitas pesquisas, partindo também aqui da Universidade Federal da Paraíba, têm conseguido dar caminhos, ou seja, informar possíveis soluções de proteção ao corpo humano como um todo. Não é isso, doutora? Exatamente, exatamente. Esses fitoquímicos são exatamente isso, Fábio. Eles trazem na sua composição esses benefícios, tanto da parte anti-inflamatória quanto antioxidante. Então, isso reforça, de uma forma geral, o sistema imunológico e é realmente benéfico, de uma forma geral, para a saúde do paciente, com certeza. Eu recomendo sempre, quem é meu paciente sabe, quem me segue nas redes sociais também sabe. Isso é uma recomendação minha para esses pacientes estar incluindo esses hábitos de fitoquímicos no seu dia a dia. Doutora, estão chegando, eu tenho um hábito de dizer, estão chovendo perguntas, eu fico filtrando. Só uma curiosidade, doutora, a gente sempre diz aqui, e é verdade, o nosso programa nem é de direita, nem é de esquerda, nem é do centro, é pela saúde e pela vida. Mas o sobrenome da senhora, né, Rossana, doutora Rossana Suassuna, tem algum parentesco com o senador Ney Suassuna? Porque as pessoas estão perguntando aqui, o nosso público é muito inteligente, aí eu digo, não, já perguntaram tanto aqui, eu vou perguntar à doutora. E aí, doutora? Tem sim, tem sim. O Ney Suassuna, ele é primo legítimo da minha mãe. Ou seja, a família Suassuna é muito grande, na verdade. A família Suassuna é muito extensa, né? Mas assim, quando tem um sobrenome assim, a gente geralmente pesquisa para saber se tem alguma proximidade, mas tem pessoas que a gente realmente nem conhece. Mas o Ney Suassuna é próximo, sim. Ele é primo da minha mãe. Eu acho que é parecido também com o sobrenome Gadelha. Eu tive olhando aqui nos mais de 200 médicos profissionais da área de saúde que já passaram aqui pelo programa Saúde Marcha, eu acho que mais de 30 tinham ou têm o sobrenome Gadelha, né? Mas são fatos interessantes. Mas vamos a mais uma pergunta. Vamos saber o que o público está realmente com dúvida nessa área de saúde para que a doutora possa, evidentemente, esclarecer. Diz aí. Essa é interessante, doutora. Se beber muita água, engorda. E água bem gelada pode ajudar a emagrecer. Quem está perguntando é o Chico Mendes, do bairro Populoso de Mangabeira, aqui em João Pessoa. E aí, doutora? Então, Chico Mendes, vamos lá. Pergunta interessante porque é uma dúvida, né? Realmente, muitas pessoas têm essa dúvida, mas, assim, a água em si é muito benéfica para a saúde, tá? A água em si não engorda, tá? Isso aí é um mito. Pelo contrário, a hidratação hoje é fundamental para a saúde e a gente precisa realmente ter uma hidratação diária. A água em si melhora a saciedade, melhora a retenção hídrica, realmente elimina toxinas, tá? Então, assim,
É até interessante passar um cálculo aqui para vocês, em relação à quantidade de ingesta diária de água. Você pega o seu peso e multiplica por 35 ml, então você vai conseguir saber a quantidade de ingesta de água diária que é necessária para você. Tá? Então, muito importante essa pergunta, porque é dúvida de muitas pessoas. Interessante, viu, doutor? Esse cálculo, eu queria que a senhora repetisse. Algumas pessoas estão já argumentando aqui na nossa interação. Como é o cálculo, doutora? O cálculo, você multiplica o seu peso por 35 ml e nesse cálculo você vai ter a quantidade em ml de água diária que você precisa ingerir durante o dia. Doutora Rossana Suassuna, as pessoas estão argumentando e antes, nas prévias do programa, também falaram muito. Nós vivenciamos momentos difíceis e também momentos que, vamos dizer assim, interferiu no financeiro de quase todas as famílias. Às vezes a gente vê pessoas que estão até com a boa intenção e com a força de vontade para fazer um regime, como, por exemplo, a alimentação vegetariana. Quando a gente vai ver no supermercado, que já está tudo muito caro, quando vai para essa linha mais de naturais ou de produtos naturais, realmente as coisas são bem caras. E aí, doutora? Às vezes é muito difícil ou a senhora vê alternativas realmente para uma situação como esta? Fábio, é importante você colocar isso, porque realmente tem pessoas que têm essa dificuldade no dia a dia de estar acrescentando esse tipo de alimentação, que é o que a gente preza, a alimentação mais natural possível, a alimentação, a comida de verdade. Então, assim, não, na verdade, quando você consegue ter um cardápio mais diversificado de verduras, de saladas, de legumes, você consegue realmente ter como conseguir esse cardápio num preço mais acessível. Porque a gente pode, hoje, nas feiras livres, adquirir esse tipo de alimentação que eu estou colocando aqui para vocês. Então, a gente consegue, nas feiras livres, ter um preço mais em conta. E, na verdade, quando a gente realmente compara essa alimentação com a alimentação mais industrializada, Fábio, é importante ressaltar isso, a gente consegue identificar que essa alimentação ainda é mais em conta. Ainda é mais em conta quando comparamos os ultraprocessados e industrializados com a alimentação da feira livre. Então, ainda sim, as pessoas podem sim realmente ter acesso a essa alimentação e conseguir estar acrescentando no dia a dia delas. É muito importante. Interessante, viu, doutor? Eu realmente assim nunca parei para fazer, vamos dizer, essa medição, esses comparativos, né, financeiros no caso. Mas o que a senhora está dizendo chega a ser muito animador, né? Eu me lembro, eu não vou citar nome, eu entrei recentemente numa franquia dessas, não num shopping, no bairro do Bessa. Eu entrei numa franquia de produtos naturais. A gente vai vendo realmente, doutora, assim, a gente percebe aparentemente que as coisas são muito caras. Entendeu? Quando a gente vai vendo aquele produto que se diz que é mais natural, que é mais eficiente, aí aparece de tudo também, né? Um mercado bilionário. A gente sabe disso, mas a senhora está dizendo com muita coerência, né? E com a verdade de quem atende centenas e centenas de pacientes. E a doutora, daqui a pouco ela vai dizer os caminhos para encontrar a doutora Rossana. Ela é uma celebridade na internet, é uma loucura. Eu estive olhando, doutora, é muito interessante os relatos dos pacientes da senhora, muito interessante. Assim, o agradecimento, né? O paciente que diz, eu perdi tantos quilos, eu agradeço a doutora, doutora, a senhora mudou minha vida. Quer dizer, eu acho que isso a gente vê com muita satisfação, não é, doutora? Fábio, realmente é muito gratificante para a gente que trabalha com sobrepeso e obesidade, porque, assim, infelizmente, a obesidade ainda é uma doença muito estigmatizada e vista com muito preconceito, não só pelas pessoas comuns, mas, assim, infelizmente, ressalto aqui, por alguns profissionais de saúde. Então, assim, nós que lidamos com esses pacientes com sobrepeso e obesidade, nós sabemos a luta, né, o sofrimento diário desses pacientes em perder e, na verdade, manter esse peso perdido. Então, assim, é muito fácil
você que não sofre com a doença, não tem excesso de peso, julgar esses pacientes, né, por estar usando isso, por estar realmente deixando de fazer aquilo, quando você não entende do assunto e não entende da dificuldade no processo. Então, assim, nós que trabalhamos nessa área de atuação, precisamos principalmente ter mais respeito, mais empatia, não julgar esses pacientes, porque o paciente obeso, ele precisa realmente de tratamento, tá? E o tratamento, na verdade, não medicamentoso só, mas o tratamento multidisciplinar, ele transforma, tá? Esses pacientes, eles transformam vidas e esses pacientes precisam, sim, ser beneficiados com esse tipo de tratamento. Então, para a gente que trabalha com sobrepeso e obesidade, é muito gratificante saber quando esse paciente até manda uma mensagem para a gente, Fábio, nas redes sociais, e diz, doutora, eu estou seguindo as suas orientações, eu perdi 5 quilos, eu perdi 10 quilos. Então, para a gente é muito gratificante, porque nos mostra que estamos no caminho certo. Ótimo, doutora. Vamos a mais uma pergunta. Eu achei muito interessante essa próxima pergunta. Vocês vão ver que é de uma telespectadora chamada Sofia Melo. Ela mora no Aeroclube, aqui pertinho aqui. Veja, doutora, que interessante. E uma verdade que muitos estão vivenciando, muitos, centenas e centenas. Para emagrecer, temos que dormir bem. Mas quem de verdade está dormindo tranquilo com essa pandemia que não acaba? A Sofia Melo, do Aeroclube, perguntou. Doutora, isso é uma verdade absoluta. É uma loucura, né? Não acaba, né? A gente teve uma latência, no meu modo de ver, na vacina. A vacina é a grande solução, isso aí é inquestionável. Mas a partir do momento e no que estamos passando, vivendo dia a dia, são inúmeras, eu poderia dizer milhares de pessoas que passaram a não dormir bem. E toda técnica, vamos chamar assim, ou procedimento que leva à qualidade de vida, todos dizem, tem que dormir bem. E aí, doutora? Exatamente. E é importante que a Sofia ela fala na primeira frase, né? Para emagrecer, temos que dormir bem. Isso tem uma explicação, tá? Essa questão de dormir bem no processo de emagrecimento é muito importante. Por quê? Isso tem uma explicação da parte hormonal em si. Quando não se dorme bem, a gente eleva os níveis de cortisol. E os níveis de cortisol, eles elevam alguns receptores que a gente chama canabinoides, que esses pacientes, eles acabam utilizando medicamentos, na verdade, alimentos, como recompensa. Então, o que é que acontece? A gente tem um aumento de peso por isso. Então, assim, o que fazer para dormir melhor, mesmo nessa pandemia? Então, tem algumas dicas e estratégias que a gente realmente repassa para os pacientes, que são estratégias de higiene do sono. Como é que a gente pode realmente efetivar essa higiene do sono? Então, assim, evitar alimentos estimulantes, cafeína, café, próximo da hora de dormir, para, na verdade, ter refeições mais leves, jantar mais cedo, usar do seu ambiente de dormir um ambiente realmente acolhedor, sem luz, né, sem silêncio, na verdade, com um silêncio adequado. Então, assim, essas estratégias que a gente chama de higiene do sono, são estratégias que vocês podem estar efetivando no dia a dia de vocês, inclusive ter aquele horário de dormir e de acordar também vai ser muito importante. São estratégias de higiene do sono que a gente tenta adequar no nosso dia a dia para realmente a gente ter resultado, porque hoje dormir bem faz parte de uma qualidade de vida saudável, Fábio. Nós estamos ao vivo no programa 105 Saúde Master, aqui com a doutora Rossana Suassuna, que é nutróloga. E eu quero falar agora de um dos nossos patrocinadores. Agora, antes, eu vou fazer uma ressalva. Não sei se vocês notam, até para os patrocinadores aqui do Saúde Master, eu criei um critério, um esmero, um cuidado. Eu não quero só transmitir a ideia dos patrocinadores, eu quero vivenciar, eu quero entender também. Portanto, vocês vão notar que a qualidade aqui no programa Saúde Master é total.
ela reflete também nos nossos patrocinadores. Por isso que eu quero falar agora da Arque mais Med. Vai aparecer a imagem das duas arquitetas que são responsáveis pela empresa, pelo escritório de arquitetura, Arque mais Med, só com uma característica bem interessante e diferenciada. Elas são especialistas na arquitetura voltada para o ambiente médico-hospitalar. Portanto, há uma larga experiência nos projetos que envolvem hospitais, como esse aí. Esse é um projeto bem recente do escritório Arque mais Med, é o Hospital Dia. Notem como ficou lindo. A gente sabe, e eu estou aprendendo mais a cada dia, tivemos uma reunião essa semana passada com as arquitetas, como é delicado, como existem protocolos que têm que ser seguidos no ambiente médico-hospitalar. Portanto, vocês estão vendo, lógico, de forma aleatória, alguns ambientes, vamos dizer assim, médicos, projetados pelo escritório Arque mais Med. E vocês irão ver muitas novidades sobre o Arque mais Med no decorrer dos programas Saúde Master. Por quê? Também está sendo elaborado ou desenvolvido o aplicativo do escritório Arque mais Med. Portanto, muitas novidades. Para entrar em contato agora direto com o escritório, através do WhatsApp, está o número aí, 993323002. Portanto, lá você pode falar com a Rosivânia Freitas ou com a arquiteta Vanessa Marinho. E, com certeza, de forma adequada, mas principalmente de forma responsável e necessária, elas vão fazer ou criar o melhor projeto para a sua clínica, para o seu hospital, ou seja, para o ambiente médico hospitalar. Doutora Rossana, a gente está chegando praticamente no final, apenas no primeiro bloco do programa Saúde Master de número 105. Sempre no final, doutora, do primeiro bloco, a gente reserva as palavras de otimismo, aonde a senhora pode ficar muito à vontade e dizer, logicamente, aonde a senhora atende, o Instagram, o endereço que eu tanto falei aqui, que eu sigo a senhora, gosto de ver as postagens, sempre com novidade. E, doutora, eu sou bem sincero, eu continuo investigando os médicos que por aqui passam. Eles têm o compromisso de estarem atualizados e sempre trazer novidade para o programa em primeira mão. Normalmente, o momento aqui que se concretiza no Saúde Master, eu sempre digo, são momentos únicos, não só para a TV e para o apresentador, mas também para os médicos e principalmente para todos os telespectadores. E aí, doutora? Realmente, Fábio, eu queria realmente agradecer, porque é um prazer estar aqui trazendo esse tema tão importante e relevante para a gente, que é o tratamento da obesidade. E a gente vive numa epidemia da obesidade também, não só uma epidemia do Covid. Então, assim, é muito importante para a gente trazer esse tema tão relevante que a gente precisa realmente de acolher esses pacientes, como eu trouxe para vocês aqui, tratar com respeito, com empatia, estender a mão. Nós, profissionais de saúde, precisamos estender a mão para esses pacientes, para que eles realmente tenham um caminho mais direcionado nesse tratamento. Então, assim, eu sou nutróloga, mas também atendo, sou médica de saúde da família. Então, no atendimento de nutrologia, eu atendo nas sextas-feiras, na clínica de doutora Gabriela Brasileiro. Tá? Então, todas as sextas-feiras eu estou atendendo na área de nutrologia e emagrecimento. E, nos restantes dos dias, eu tenho outros vínculos também associados. E o meu Instagram também, eu recebo muito público, a gente realmente traz essa informação pelo Instagram, porque é um meio de comunicação para a gente levar o nosso trabalho. E realmente tenho trazido e tenho recebido muito feedback desses pacientes através do Instagram.
E o Instagram é Dr. Rossana Suassuna. Tá? Então, através do Instagram, a gente consegue realmente proporcionar essa informação para esses pacientes e realmente receber esse feedback. Para a gente que trabalha na área, é muito gratificante receber essas informações do paciente, que estamos realmente direcionando essa qualidade nesse serviço. Então, para a gente é importante trazer a qualidade de vida, que é o que esses pacientes precisam. Doutora Rossana Suassuna, de coração, muito obrigado. Nós vamos ter um pequeno intervalo comercial e no segundo bloco de hoje do programa Saúde Master, ao vivo aqui pela TV Master, nós iremos contar com a presença da doutora Adélia da Costa. Ela é nutricionista, ela tem uma especialidade bem ligada também com a terceira idade, e nós vamos falar muito de alimentação ligado ou ligada com os idosos. Portanto, não saiam daí, é um pequeno bloco comercial e daqui a pouquinho, ao vivo, o segundo bloco do programa Saúde Master.